Olá, senhoras e senhores, tudo certo? Espero que sim. Hoje vou comentar sobre o Banco ABC e o seu recente resultado, bem como alguns dados fundamentalistas e aquela tagarelada na análise técnica. Vamos lá, vamos pro vídeo. Sempre iniciando com um resumo, mas antes de tudo eu queria agradecer a todo o feedback que vocês têm dado, tanto os construtivos quanto os elogios, tá certo? Críticas e elogios, falando bom português. Muitas graças a todos vocês, agradeço bastante, combustível sempre infinito aqui para continuar os conteúdos. Bom, falando do ABC, ele rapidamente foi fundado em 83, listado na bolsa em 2007, cerca de 540 empregados, levantamento feito em 2018 pelo site fundamentei.com. Sede é São Paulo, Sampa. Financeiro Bancos é um banco múltiplo, tá? Especializado em concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte. Muito interessante. Nível 2, segmento de listagem, né? Nós vamos falar aqui sobre a ação preferencial, porque ela tem maior free float e oferece também 100% de tag along, tá certo? Então, ABCB4. Muito bem, muito bem. Dívidas. Não há muitas dívidas aqui. No caso, como é uma instituição financeira, sempre interessante, pelo menos na minha opinião, olhar margem líquida, tá? ROI sempre se mantendo na casa dos 2 dígitos. Apresentou um bom resultado. Quarto tri de 2019, a gente vai dar uma olhada só no gráfico, né, de resultados ali, para vocês terem uma ideia. E a sua lucratividade é consistente. Então é um banco bem administrado ali certinho, tá certo? Alguns gestores, eu acho que eu cheguei a ouvir alguns podcasts falando sobre o ABC, né, que ele não tem aquela projeção enorme de crescimento, né? Então é um banco muito bem gerido, mas que mantém uma certa estabilidade. Então, poxa, já tem aí uma característica de um banco menos volátil e esse tipo de banco múltiplo, né, concessão de crédito para médias e grandes empresas, ele tem mais facilidade em se digitalizar, tá? E da mesma maneira que é menos ameaçado pelas fintechs da vida, aí, pelo menos na minha opinião. Tá? Diferentemente dos bancões, Bradesco, Itaú e tal, bancos comerciais grandes, ele não é um banco que tem várias lojas, terrenista, custos enormes. Não, esse aqui é um banco que praticamente os custos fixos são bem baixinhos, tá? Por isso que a margem aqui é bem saudável, né? E traz certa estabilidade em momentos onde o mercado pode mudar ou está mudando, né? Digitalizando, tá? E também em momentos de crise. Interessante. Quem somos? Né? Só para rapidamente, uma curiosidade, o ABC é controlado pelo Arab Banking Corporation. Então, ABC. É um banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio e grande porte, habilitado a operar carteiras comercial, de investimento. Lembrando que banco múltiplo tem que ter uma carteira ou comercial ou de investimentos. E depois financeira, crédito imobiliário e câmbio. Tá? Contando ainda com uma agência Ilhas Caimã, Paraíso. Né? A atuação do ABC Brasil está voltada para empresas de médio e grande porte. Legal. Tá? Estratégias. Então, aqui puxando uma sardinha para a empresa sempre, né? Essas informações são todas coletadas dos próprios sites do RI da empresa. Então, manter o foco no segmento corporate. Então, a ABC Brasil pretende manter o foco nos negócios de médio e grande porte, expandir a atuação no segmento de médias empresas, tá? Então traçando um pouco do perfil das estratégias futuras da empresa. Atualmente temos presença comercial em 15 cidades, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil. Aumentar a participação em operações de underwriting, né, que é de mercado de capitais e fusões e aquisições também. Manter seus rígidos critérios e políticas conservadoras de gestão de risco. Bacana. Aqui puxa um pouco de sardinha para a própria empresa. Composição acionária, então, o Arabic Banking Corporation aí tem 61,1% da participação e depois o resto é free float, no caso aqui das preferenciais. Tirando esse pessoal, eu tenho aqui a informação que sim,
não sei se está atualizado aqui, mas o Fidelity Investments tem um pedacinho ali, 5,33%. Tá? Eu não sei o quão atualizado está os meus dividendos, eu sei o quão atualizado está o RI. Então o RI está aqui, posição de 30 de dezembro de 2019, bem atualizado. Por isso, vou ficar com essa composição e dentro dessas ações em circulação, talvez aí eu não consegui ter essa informação, vou sendo bem sincero para vocês, talvez a gente tenha aqui essas repartições ainda da Fidelity e desse Wellington Management Group. Sérgio, fale com ri@abcbrasil.com.br. Valor de mercado 4,3 bi. Fundamentos. Então, a ação é uma empresa, né, que tem os seus fundamentos ligados a preço, os indicadores fundamentalistas ligados a preço, descontados. Né? Então, PL abaixo de 10 em 2020 é interessante, certo? E um preço sobre valor patrimonial de 1,22, um dividend yield acima da Selic, interessante, tá? Lucrativa no último lucrativa no último ano, tá? Sua distribuição de dividendos, então em 2019 distribuiu 56 praticamente centavos de juros sobre o capital próprio e depois 49 centavos de juros sobre o capital próprio, tá certo? Um histórico de 10 não, né, mais do que 10 anos aqui, começando lá em 2007, a gente vê um crescimento na distribuição dos seus proventos, tá? Um crescimento interessante. Então é uma empresa que tem uma política feroz e atraente de proventos, tá certo? Sua lucratividade também é bem estável, então colocando aqui Brasil em um momento de euforia e crise, o banco meio que se manteve, tá? Se manteve muito bem, obrigado. Em 2019, um salto interessante aqui, tá certo? Então é uma ação anticrise, olha, pela sua curva de lucratividade líquida, né, que é essa linha laranja aqui, ó, sim, é uma ação, é uma empresa consistente em tempos de crise também. Aqui eu não vou entrar nas miúças do resultado recente, mas a gente pode ver que 1, 2, 3, quarto tri de 2019 foi muito bem, obrigado. Foi um recorde para a empresa, né? Dentre aqui, quase 10 anos. Então, interessante, essa curva é interessante. A curva de proventos a gente viu que também sobe. Isso traz um perfil da empresa, traz uma política de retenção e também agrada aos seus acionistas. Então, bem bacana, uma empresa que traz valor para o seu acionista. Se você comprou a ABC há 5 anos atrás, você está muito bem, obrigado. 191% de ganho. Se você comprou há 1 ano atrás, você está com 25%, muito parecido com o Ibov aqui. Está mesclando, tá certo? Está muito próximo. Bom, análise técnica, aquela clássica aqui. Se você ficou até agora, muito obrigado. Deixe nos comentários. Começou a análise técnica em X minutos, tá certo? O que eu tenho aqui? O grande fluxo pós-IPO de alta, certo? Boa gestão, 7,76. Tá, justamente esse fluxo de R$ 7,76 que permeia o float. Lembrando que a composição acionária dela é bem forte, principalmente nas ordinárias, tá? Mas na preferencial tem participação também desse Arabic ou Arabi Corporation, Banking Corporation. Então o float é mais tranquilo de se entender. A gente percebe que tem aqui uma certa regularidade nas subidinhas, tcharam, nunca perfeito, mas muito próximo, né? Então o momento atual, 24,6, né? 24,6 ou é isso aí, 24,6. A gente percebe que está muito próximo aqui de se atingir esses R$ 7,00 e pouquinho de valorização, que começou a tendência, o fluxo de alta, né? Ela fez um ombro, cabeça-ombro, sem um ombro esquerdo aqui, né? Vamos supor que tivesse um ombro aqui, ó. Vamos supor que tivesse um ombro tipo Yennefer, né? Sempre comento sobre o Witcher quando eu lembro, né? Então aqui começou uma tendência, certo? Teve essa região, mais uma pernada e depois mais uma pernada e agora recentemente está muito próximo de se atingir 1, 2, 3, 4, 5, a quinta pernada de alta. Tá legal? Aqui em 24,15, 24,6.
Tá? Então é uma região atual de fim de demanda, o que liga o alerta, né, para que a gente acompanhe também as vendas. Então a venda, uma das piores vendas se deu aqui em 2010, cerca de R$ 4,47, seguido aqui de R$ 4,39. Tá? Atualmente ela variou aqui, cliquei errado, R$ 5,14. Na anterior, R$ 3,82. Então é bem justo, são poucos fluxos de venda, tá? Que a empresa continua trazendo valor, né? O último aqui, inclusive, R$ 3,14. São poucos fluxos de venda, eu acho que vale a pena ter todos eles, né? São 5 fluxos comprados, 5 fluxos de venda, sendo que os de venda têm certa variação, tá? Não são todos iguais. Então cabe aqui um trabalhinho de ir plotando esses caras no gráfico para a gente identificar, né, as demandas, tá? E descobrir que sim, tem uma certa uniformidade nas demandas. Então vejam que todas as vendas desde o histórico de 2009, 2010, elas acabam próximas, né, entre 23 até 18,71, de acordo com o topo atual. Então me parece um serviço de paciência no ABC, certo? Já que o float tem controlador bem presente, tá certo? E esse estudo, alarmes são interessantes para acompanhar a tendência. Tendência alta, claro, tá certo? Tendência de alta e os fundamentos acompanham. Tá certo, galera? Então, uma análise simplória, eu sei, mas que considero ser bem interessante. Tá? Bem interessante, principalmente bem eficiente, efetiva, né? Você vai ter que ter paciência realmente para aguardar todo esse movimento, quando e se ele vier. Tá? Aqui eu trago o curtíssimo prazo para vocês, né? Semanal e diário. Aí. Então eu tenho 19,63, 17,29, depois 14,24, terminando em 10,91 aos 12,15 como principais suportes. Tá? O preço da ação hoje está sendo negociado a 22,50. Tá? Então o preço mais próximo de suporte seria o 22,27, tá? Mas ele é divisor de águas. De baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. Tá? Vou até pôr no diário aqui. Aqui, ó. Então vocês podem ver melhor. Então, de baixo para cima, resistência, de cima para baixo, suporte. Rompemos, não fizemos nem resistência nem suporte, agora está como suporte. Ponto de suporte depois dessa região aqui, 19,63, ou os fluxos de queda que eu passei no gráfico mensal, né, no começo do vídeo para vocês. Tá? Então vocês podem pegar os fluxos menores ou os fluxos completos. Tá? Eu coloquei para vocês os fluxos completos, tá? Vão norteando os preços. Tá? A gente sabe que tem ondinhas aqui. Se você for caprichoso, você vai colocar as ondinhas. Ou se você for um cara mais conservador, vai pegar todos os fluxos de queda completo. Tá certo? Essa é então a configuração que eu tenho para que, a partir do momento, e somente quando, na minha opinião, por isso que eu tirei aqui no gráfico mensal, não tem linha nenhuma. Quando a gente retrair R$ 4,39, e se a gente retrair R$ 4,39, ou R$ 5,14, ou R$ 4,47, tá? Eu vou plotar, eu vou objetivar, né? R$ 7,76. Ou seja, Banco ABC, ele dá azia para mim quando ele retrair mais do que R$ 7,00. Aí ele começa já a entrar em consolidação, equilíbrio entre compradores e vendedores em relação à faixa de preço determinada. Tá certo, galera? Então esses caras aqui exigem paciência, né? Esperar esses fluxos acontecerem. Não é, o mercado financeiro não tem oportunidade todos os dias, é bem verdade, pelo menos na minha opinião. Então vamos supor que esse aqui seja o desenho atual para se plotar esse cara aqui. Tá certo? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.